Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. Eu sou Amanda Abramo e hoje esse episódio em especial vai ser solo, ou seja, só eu vou estar apresentando, porque a minha colega Ana, devido à profissão, já sabemos que ela não vai estar aqui conosco, então não pôde comparecer, mas também vocês sabem que esse podcast não para e ele continua. Então, vamos seguir o fluxo, né, gente? E assim, para não perder o costume, eu vou passar os nossos recadinhos, que nada mais é que vocês nos seguir, comentar e compartilhar. Principalmente lá no canal do YouTube, lá se inscrever, ativar as notificações para receber esse episódio e os futuros também. E claro, para vocês acompanharem aqui nossa estrutura, como que é o nosso estúdio, e se vocês quiserem também ter um podcast assim como o nosso, vai lá no Instagram e dá uma conferida lá, @crosshost. Gente, olha só, normalmente eu tô acostumada aqui a jogar. Amiga, apresenta aqui nosso convidado. Hoje, vamos lá que eu vou apresentar o nosso convidado, que ele veio falar de cirurgia plástica, que olha, isso é uma coisa que quanto mais fala, mais a gente quer saber e mais dúvidas aparecem. Então, além disso, ele vai tirar também todas as dúvidas aqui que a internet em geral tem e nós também temos, né? Então, eu tô aqui com ele, Dr. Marco Aurélio. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, viu, Amanda? Imagina, obrigada a você aqui por vir falar sobre cirurgia e tirar aqui as nossas dúvidas, né? Agora sim, pra gente começar, o que tá por trás de um bom cirurgião plástico? Primeiro, uma formação sólida, né? Então, a caminhada do cirurgião plástico já começa numa faculdade de medicina, que são 6 anos, passa por uma residência de cirurgia geral, que são mais outros 3 anos, e 3 anos de cirurgia plástica. Então, ao todo, são 2 faculdades de medicina, né? 6 anos da graduação e depois a residência médica, que são outros 6 anos. Então, É muito estudo, né? E assim, bastante coisa. além de você estudar isso, no fim, é uma coisa que nunca para, né? O estudo continua pro resto da vida, enquanto você aí atua como médico, né? O fascinante da medicina é essa dinâmica mesmo. Então, as inovações, né? Sempre está aparecendo coisa nova. Então, o gostoso é você estar sempre aprendendo. Então, esse que é o legal da caminhada do médico, né? Ele nunca para de estudar. E como que surgiu a cirurgia plástica na sua vida? Porque assim, quando a gente vai fazer medicina, a gente tem um bom tempo ainda para decidir o que a gente quer, né? E quando foi que você olhou e falou, não, é nessa especialidade que eu vou seguir? Olha, médico eu sempre quis ser e sempre quis ser cirurgião também. A cirurgia sempre me fascinou muito. Entrando na faculdade de medicina, eu me deparei com várias opções de cirurgia, né? Quando a gente entra, a gente não sabe que tem tanta possibilidade assim. E a cirurgia plástica me fascinou porque ela é uma especialidade dentro da medicina que ela une a questão cirúrgica, a questão artística e a questão também emocional do paciente. Então, uma especialidade que, ao meu ver, é uma especialidade muito completa. E aí eu me dediquei ao estudo da cirurgia plástica. É isso. Você está atuando há quanto tempo já? Eu sou médico há 20 anos e sou cirurgião plástico depois dessa caminhada depois aí dessa jornada toda aí, né? Isso, Que não é fácil, né? Exato. E o que mais te encanta, assim, dentro da cirurgia plástica? O que me encanta é, além dessa questão médica, né, de você ajudar na parte de dor do paciente, porque todo mundo olha para a cirurgia plástica e fala assim, mas é só aparência, mas não é isso. O físico, ele influencia demais no emocional. Então, você trabalhar a mudança física do paciente e ajudar na melhora emocional é fascinante dentro da cirurgia plástica. Com certeza. E acredito que o que importa mais do que o físico, literalmente, é a autoestima. Isso. Né? É a gente se olhar e tá gostando do que vê e tá se amando. Porque, assim, eu tô falando como mulher, isso já é uma coisa difícil para nós mulheres, né? Acredito que até pela pressão da sociedade, até da internet hoje, a gente se cobra muito, né? A gente acaba se cobrando muito e arrumando muito defeito para isso, né? Não sei como que você vê, como que você enxerga isso, como as pacientes chegam para você, né? Além dessa questão de cobrança, né, social, a mulher também ela se depara por vários momentos na vida, né? Então ela tem muitas mudanças no corpo rápidas, né? Então, por exemplo, a puberdade é um momento que muda muito. Então não é incomum vir paciente jovem me procurar
ou porque uma mama desenvolveu demais, ou porque a mama não desenvolveu, né? E tem a questão também da gestação, que impacta demais na mudança, querendo ou não, em 9 meses o corpo ele sofre uma revolução, né? Então, é uma mudança muito grande. Então, como são coisas muito rápidas, muito dinâmicas, o cirurgião plástico ele tem um papel fundamental justamente para resgatar essa autoestima feminina. E hoje você faz muito facial e corporal. O que tem de mais procura hoje no seu consultório? São os dois, é mesclado? Hoje tá, assim, crescendo um pouco mais essa parte de procura de cirurgia facial? Como é que tá? Olha, a cirurgia plástica, ela acompanha muito as divulgações de mídia, né? Então, houve uma grande divulgação de cirurgias corporais, né? Então, eu vivenciei a fase da prótese de mama, que era aquela prótese grande, hoje já mudou para prótese de mama um pouco menor. A gente também passa pela fase aí das lipos, né? Lipo HD, lipoescultura, etc. E hoje a gente está tendo um momento de um pouco mais de divulgação de cirurgia facial. Então, muitas famosas aí estão assumindo que fazem cirurgia facial. Sim, tá um boom na internet disso, né? Tá super divulgado. Antigamente, não. O famoso ele fazia a cirurgia plástica escondido. Aí você via e falava, nossa, mas melhorou tanto, tá tão jovial, o que que aconteceu? Né? Hoje não, faz a plástica, ninguém tem a vergonha de assumir que fez o procedimento. E eu acho isso bastante saudável, porque incentiva outras pessoas que estão vivendo aquele momento. Então, pelo momento da mídia, a cirurgia facial está tendo uma procura muito grande. Muito grande, né? Só que assim, a gente também está vendo essa procura em pessoas que, teoricamente, poderíamos dizer que não teria idade para fazer, por exemplo, um lifting facial. Então, assim, eu quero saber como que está sendo isso agora? Devido a essa alta procura, você faz em pessoas a partir de que idade? Que idade você aconselha, assim, a pessoa a procurar um lift e não, por exemplo, um procedimento estético para estar ajudando antes de entrar? Porque, assim, lift, querendo ou não, é uma cirurgia grande. E que talvez, quando você tiver uma idade mais avançada, aí sim não tem como recorrer, às vezes, uma estética e sim essa cirurgia. Então, quando começar? Que idade seria melhor para isso? O lifting facial, como você mesma disse, ele é um procedimento mais invasivo, né? Então, não é para ser indicado num começo de gerenciamento de envelhecimento. O começo do gerenciamento, ele vai acontecer com 25, com 30, 35 anos, depende de uma série de fatores, né? Então, tem a questão hormonal, tem a questão de ambiente que essa pessoa vive, grau de exposição solar, hábitos de vida. Então, não existe uma idade pré-definida de você começar o seu gerenciamento. Uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, um mau estilo de vida, não se exercita, tabagista, etilista, é uma pessoa que vai envelhecer muito mais rápido do que uma pessoa que tem uma genética boa, uma alimentação boa, se cuida. Então, o papel fundamental do médico é, nesse momento inicial, orientar os bons hábitos de vida. Depois existem os tratamentos minimamente invasivos. Tem os tratamentos de prevenção, filtro solar, isso daí já é bem claro hoje que o fotoenvelhecimento ele é um fator importante para o envelhecimento, né? E também tem os procedimentos minimamente invasivos. Então, tem o estímulo de colágeno, tem tecnologias para estímulo de colágeno, além dos injetáveis, a própria toxina botulínica, que já está bem divulgada, preenchedores com ácido hialurônico. Enfim, hoje existe uma gama incrível de tratamentos minimamente invasivos para essa prevenção e para postergar o lifting. Hoje a gente pensa que uma idade ideal para fazer o lifting facial é em torno dos 40, 45 anos, desde que o paciente tenha uma flacidez, perda, né, da elasticidade da pele, músculo, né, absorção de gordura compatível com o procedimento. E nesse caso, a pessoa tá nos 40 anos, tem assim, uma flacidez considerável, e isso entraria como lifting.
mini lifting, que daria talvez para fazer, para não ser uma cirurgia muito grande, ou ainda daria para tentar empurrar com procedimentos até uns 50 anos, mais ou menos? Olha, antigamente, até o próprio professor Ivo Pitangui, ele que foi o nosso, né, pai da cirurgia plástica aqui no Brasil, ele falava, olha, era um lifting facial com 50, outro com 60, outro com 70 e outro com 80, quer dizer, era uma regra, né? A cada 10 anos, a partir dos 50, tinha que fazer a manutenção com a cirurgia. Mas hoje já não é bem assim, porque a cosmiatria, né, que são os tratamentos minimamente invasivos, eles conseguem postergar bem. Porém, tem pacientes que, por exemplo, hoje é comum, né, com essa questão das canetinhas emagrecedoras ou até mesmo de tratamentos para emagrecimento muito rápido, a gente perder muito a elasticidade facial numa idade precoce. Então varia de caso a caso, a gente tem que avaliar o paciente e identificar qual é o melhor tratamento para aquele momento. Às vezes a cosmiatria não resolve. Das cirurgias plásticas, existem vários tipos de intervenção. Tem as intervenções endoscópicas, para fazer um lifting com pequenas incisões, né, com câmera, etc. São cirurgias mais modernas, mas não são tanto para retirada de pele, mas é mais para reposicionamento de tecidos profundos. Tem a questão do mini lifting, como você citou, que é uma pequena incisão para tratamento mais de pele, um pouquinho de reposicionamento da musculatura. E existem cirurgias maiores, como por exemplo o Deep Plane Facelift, que é uma cirurgia que está sendo bem falada, que aí é tratado também planos musculares profundos do rosto, né? Então é uma cirurgia que às vezes o paciente me procura, jovem, e fala, doutor, eu vim para fazer um Deep Plane, mas talvez não é a idade mais adequada para esse tipo de tratamento, ou talvez não seja o rosto mais adequado para essa cirurgia. Essa que você está citando é, além de tirar excesso de pele, mexe na estrutura muscular do rosto, é isso? Sim, o envelhecimento, ele passa por todas as camadas do rosto. Então, a pele, ela envelhece, fica flácida, a gordura ela absorve com o tempo, até mesmo pessoas que malham muito têm uma absorção gordurosa do próprio rosto, né? Normalmente quem malha já tem uma predisposição do rosto também dar uma caída mais rápido do que o normal seria, né? Todo mundo que malha, você vê que tem sei lá, um bigode chinês mais profundo, um pouco de flacidez aqui embaixo, né? Isso, aquela questão do ônus e o bônus, né? Então você tá com a saúde bem, só que além de você secar o corpo, o que dá jovialidade para o rosto são justamente os compartimentos gordurosos do rosto. Então, à medida que você emagrece muito, exercício de muito impacto tem um efeito gravitacional também. E aí, o Deep Plane, você vai tratar, além dessa questão, o músculo também, que o músculo ele envelhece. A gente perde tônus muscular. Não existe musculação para o rosto. A gente pode cuidar do bíceps, peitoral, etc., mas o músculo da expressão facial ele vai atrofiando. Consequentemente, a gente precisa tratar planos profundos para um reposicionamento e um rejuvenescimento. Então, tudo depende da fase que a pessoa está, do grau de envelhecimento, o tipo de rosto. É bem complexo isso, por isso que é interessante procurar um especialista nesse tipo de cirurgia. Sempre, né? Sempre uma pessoa que entende e realmente é especialista nisso para não ter problemas. Mas assim, o maior boom da internet em relação à parte facial são essas artistas de Hollywood, ou por exemplo a Anitta, que inclusive já mudou, fez uma cirurgia nova, que mudou o rosto, as Kardashian. Todo mundo questionando o que será que ela só, porque assim, muda muito o rosto. E assim, e a gente sabe que querendo ou não, o lift facial, ele vai tirar o excesso de pele, puxar, mas não transforma o rosto. Ele deixa você mais jovem, com a aparência de mais jovem, mas transformar como elas estão transformando. E assim, todo mundo, a gente olha e fala, não, é uma cirurgia plástica. Agora, é uma cirurgia plástica de fato nova, alguma coisa que a gente ainda não conhece, que a gente não ouviu falar. Ou é uma cirurgia plástica com junções de estética, como a gente estava falando anteriormente? Tem dois pontos da cirurgia facial que são importantes a gente falar. Tem a questão do gerenciamento do envelhecimento, quer dizer, você voltar o teu relógio cronológico, né? Então você resgatar uma aparência que você tinha no passado. Então não é incomum eu pedir para uma paciente de
tratamento de envelhecimento, trazer uma foto de 20 anos atrás para a gente tentar resgatar a essência da paciente e tentar reverter cirurgicamente essa questão do envelhecimento. E um outro ponto também da cirurgia plástica que eu achei interessante, principalmente com a questão da Anitta, é a questão da mudança facial de acordo com a essência da paciente. Então tem paciente que às vezes algumas características do rosto dela ela gostaria de mudar, seja por uma questão genética, uma questão de etnia, enfim, é uma questão muito complexa, né? A gente entender a essência da paciente. E então existem cirurgias para transformação facial. Então, por exemplo, existem cirurgias para avanço, né, de queixo, para tratamento de mandíbula, para tratamento de região da maxila, nariz, por exemplo, a rinoplastia para você afinar nariz, para dar mais projeção de ponta, lábio, né, existe o lip lift, que é aquela cirurgia que você faz uma incisão aqui logo embaixo do nariz para fazer a eversão do lábio, ganhar mais volume, quer dizer, cirurgicamente a gente consegue tratar muita coisa, com enxertos de gordura também para volumização de maçã do rosto, de lábios. Então a cirurgia plástica ela tem muitas opções de tratamento hoje. E tem alguma coisa moderna que a gente não tenha visto aí na internet e que entra nessa parte de cirurgia facial? Tem sim. Recentemente eu fui para os Estados Unidos fazer um aprimoramento técnico, né? E hoje se fala muito, além do uso de tecnologia, que são essas tecnologias que a gente usa para retração de colágeno corporal, na lipo HD, por exemplo, né? Então hoje existe o uso de radiofrequência no rosto, existe também o uso de microagulhamento com radiofrequência para fazer estímulo de colágeno, retração de pele. Mas o que tem se falado muito, que a gente já tem utilizado bastante também nas nossas cirurgias, é a questão da gordura. Hoje, o pessoal até usa um jargão que a gordura é o ouro líquido, né? Então tá todo mundo brigando com a gordura para querer emagrecer, mas a gente que é cirurgião plástico gosta que fique pelo menos um pouquinho. Quer um pouquinho da gordurinha ali para pelo menos tirar. Um pouquinho tem que ter para a gente poder aproveitar essa gordura e tratar o quê? Da gordura a gente consegue extrair célula-tronco, né? Essa é a grande riqueza da gordura. E dependendo do que você faz, por exemplo, nanofat, você faz o quê? O rejuvenescimento de pele, melhora da característica, da qualidade de pele, até mesmo melhora de manchas, né? Com a utilização de gordura. Tem também os enxertos de microgordura para volumização. Então, hoje tem se usado menos ácido hialurônico, por exemplo, né? Que são os preenchedores, né? Ou definitivos, que já saiu do mercado, e os temporários com base de ácido hialurônico, a gente está trocando por gordura. Então, a grande novidade aí é a utilização da gordura para rejuvenescimento. E a gordura, nesse caso, não seria absorvida? Por exemplo, faço uma cirurgia e coloco a gordura, né? Mas aí eu tô num processo de emagrecimento, ou vivo de dieta, por exemplo, ou vou fazer academia. E isso não o corpo não absorveria essa gordura injetada? O que acontece? E aí eu perderia esse resultado com a gordura? O que acontece? Existem dois componentes. Essa pergunta tua é ótima porque, de fato, é o que acontece. Parte da gordura ela não é integrada. Quer dizer, se eu coloco lá 100 ml de gordura, estima-se que a gente perca pelo menos 50% dessa gordura. Essa outra metade que fica lá, existe uma célula que se chama adipócito, que é a célula de gordura. Essa célula tem a característica de aumentar de volume quando você engorda e de diminuir de volume quando você emagrece. Só que essa célula vai estar lá. Então, toda vez que você faz uma dieta, aparentemente vai perder volume porque a célula diminuiu de tamanho. Então, tem esse ponto, né, da gordura. Porém, essa questão do nanofat, a gente não está usando a gordura, a gente está usando os fatores de crescimento da gordura. Então, não é a gordura que a gente usa, a gente está usando aquela capacidade que tem na gordura de rejuvenescer, de melhorar a espessura de pele, melhorar rugas, né? Então, isso daí não vai se perder. Isso daí... No caso, a gordura é retirada, então é tratada
para tirar isso do que você está falando, para poder injetar, no caso, é isso? Sim, existem... Como se fosse o sangue e a gente separasse o plasma. É bem por aí mesmo, né? Inclusive, parte disso daí é plasma também, porque sai um pouco de sangue, etc. Mas o que acontece é isso, você tem a forma de centrifugar isso daí, tem uma máquina específica para isso, e hoje existem filtros, né? Então, existem até kits que você já compra, né? Usa durante a cirurgia, que por filtrar a gordura, ele vai separando o que é maior do que é menor, e você utiliza aquela fração que você quer da gordura. Então, o grande avanço hoje da cirurgia plástica é justamente estar na gordura, por incrível que pareça, né? Pois é, a gente sempre quer eliminar, né? Na nossa cabeça não é... Eu tô cheia de gordura, inclusive aqui dá pra fazer bastante preenchimento, se for o caso, né? Que a gente sempre acha que tem gordura pra tirar, né? A gente sempre Agora, acha. falando de gordura e entrando na parte corporal, Sim. o que mais você tem no seu consultório hoje de reclamação ou de quantidade de cirurgias que você faz nessa parte corporal? Olha, geralmente os pacientes procuram mais um médico quando ele é referência em determinado tipo de assunto. Então, hoje não é incomum o especialista em lipo, o especialista em mama, o especialista em face, né? Então, houve uma distribuição, né, dos profissionais em função disso. Então, no meu consultório tem um viés, por quê? Porque eu sou referência em cirurgia de mama, em cirurgia de face, então eu tenho uma demanda maior desse tipo de serviço. Então, o meu carro-chefe hoje é cirurgia mamária, seja inclusão de prótese, mastopexia, que é o levantamento da mama, com prótese ou sem prótese, mamoplastia redutora, reconstrução de mama após um câncer. Então, hoje é o carro-chefe. E o Mami Makeover, né, que são as mamães que buscam para fazer abdominoplastia, lipoaspiração. Então, de cirurgia corporal, a grande maioria hoje que eu atendo são mulheres, né? E, em paralelo, também a cirurgia de rejuvenescimento facial. Sim, é porque... Agora, sim, entrando nessa parte de lipo HD, que você até comentou agora há pouco, a gente tá ouvindo falar cada vez menos. Eu não sei se sou eu, ou se é mais ou menos o que a gente observa, mas assim, cada vez menos falando sobre a lipo HD. Deu um boom, como por exemplo a facial agora, e agora deu uma reduzida. Eu não sei como é que tá essa recorrência de cirurgias plásticas, mas você acha que a lipo HD caiu um pouco por terra, porque todo mundo esperava um pouco mais dela, e teoricamente pessoas que não tiveram muito resultados começaram a distribuir essa informação? Ou não tem nada a ver isso? O que acontece é o seguinte, a lipo HD, né, ela teve um boom, isso daí eu respondo pela minha clientela, né, cada um tem a sua clientela. Me buscava para fazer a lipo HD porque eu não gosto de academia, eu quero fazer o gominho na barriga e eu não quero pisar na academia nunca. Não funciona. É bem ao contrário. A lipo HD é para quem malha, para quem cuida do corpo, e você vai dar um refinamento de resultado. Então, às vezes você malha lá 1, 2, 5 anos e não chega naquele resultado. Aí a gente... É só para ajudar, no caso, né? Exatamente. Porque tem gente querendo ir lá e ter aquilo realmente, como você disse, sem nunca nem ter pisado na academia, né? Esse que é o problema. Então, eu tive muito paciente que me procurou no consultório, falou, doutor, eu quero fazer o gominho e não quero ir para academia. Só que a pessoa estava com sobrepeso, tinha um estilo de vida errado. Então, a lipo HD, ela é para 5% desses pacientes, que são aqueles que malham, que fazem dieta, que se cuidam, né? E tem uma possibilidade das tecnologias também fazerem a retração do colágeno. Não adianta eu indicar a lipo HD para uma pessoa mais velha. Por quê? Porque a probabilidade dela produzir colágeno é menor do que a de um jovem. Então, o resultado de uma pessoa com 35, 40 anos é muito melhor do que uma pessoa com 65, 70, pensando na lipo HD. Então, é um nicho muito pequeno para fazer a lipo HD de pacientes, né? Então, o que aconteceu foi justamente isso. Teve um boom, todo mundo achou que era a solução para todos os problemas do corpo,
Mas aí depois entendeu-se que não, que a solução é o básico mesmo, você fazer exercício, dieta, cuidar do corpo, e a cirurgia plástica é um complemento. Ele é só a cereja do bolo, como os hormônios são, como todo mundo fala, né? Exatamente. Agora, assim, a Lipo HD, quando deu esse boom, ela veio prometendo muito a retração de pele. Que era, você tem flacidez? Nossa, faz Lipo HD que a pele vai colar lá. Então, assim, isso era muito falado. E foi muito prometido isso também. E eu queria saber, assim, dentro disso, o que realmente, ou até que ponto ela literalmente retrai essa pele. Por exemplo, de uma pessoa que está a ponto de fazer uma abdominoplastia e você falar, não, vamos fazer uma Lipo HD que talvez você consiga retrair essa pele suficiente para não ter que entrar nessa parte da abdominoplastia, porque a questão da cicatriz é um problema muito grande para a mulher, né? A Lipo HD ela é bem indicada. Lipo HD generalizou-se o termo, né, para lipo com tecnologia também. HD é a definição de gordura, né? Se vai ficar bem marcado, né? A questão de sulcos, né? De áreas de lipo mais ou menos, né? Tem a de moderada definição e de baixa definição, né? Mas o que a questão é justamente a tecnologia, né? Então, até que ponto a tecnologia vai retrair essa pele? Justamente para casos de flacidez leve e no máximo moderada. Mas existem outros fatores também. Então, por exemplo, tem muitas estrias aquela pele, é uma paciente mais envelhecida, que a gente sabe que a retração de colágeno não vai ser tão importante. Então, vamos dizer, numa média, estima-se aí que seja em torno de 15 a 20% a retração de colágeno, com o uso de tecnologia. Claro que as tecnologias elas estão em evolução, né? Já lançou nos Estados Unidos um aparelho novo de radiofrequência, deve chegar até o final do ano aqui no Brasil, mas ele também não substitui uma abdominoplastia. Então está em evolução as tecnologias de retração de colágeno, mas não substitui uma abdominoplastia. Quando fazer uma abdominoplastia? Quando tem uma quantidade de pele grande, cujo esses 15 a 20% não vão ser suficientes para fazer a retração de colágeno. E se for suficiente e fizer essa retração, teoricamente isso teria que ser você teria que manter isso, né? Ou uma vez só já bastaria para retrair a pele e a pele não voltaria mais? Essa tua pergunta é ótima. Por quê? Porque as tecnologias, elas até dão um efeito, vamos dizer assim, imediato. Um efeito térmico imediato. Só que a produção de colágeno ela é ao longo de 6 meses. Então, depois de 6 meses, você vai ver o resultado. E, de fato, num organismo que você está perdendo colágeno, num organismo que você está envelhecendo constantemente, que amanhã a gente vai estar um dia mais velho do que hoje. Se você não fizer uma manutenção, o resultado ele vai se perdendo. Então, não é incomum, depois de 6 meses, 1 ano, você ter que fazer um complemento. Seja com uma tecnologia no teu próprio consultório, na tua própria clínica, ou com o uso de produtos para manter essa retração de colágeno. Só não daria para ficar fazendo uma lipo todo ano dessa, né? Até tem gente que quer, mas não é o querer ideal. A gente quer, né? Mas o ideal não, porque querendo ou não, né? Cirurgia plástica a gente também não fica brincando de fazer toda hora, né? Exatamente. Agora sim, falando sobre cicatriz, que eu citei, né? Que, beleza, eu vou fazer uma abdominoplastia, é uma coisa que vai me trazer uma autoestima, mas para muitas traz porque emagrece, mas a cicatriz é uma coisa que incomoda muito. Não tem nada hoje em dia que a gente pudesse eliminar, pelo menos o tamanho dessa cicatriz? Até existe. Houve uma evolução, né, das técnicas, né? Mas hoje a cicatriz ela é diretamente proporcional à flacidez do paciente. Então vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que emagreceu 70 quilos, fez uma cirurgia bariátrica ou fez dieta, que eu já tive vários pacientes que conseguiram, com mudança de estilo de vida, emagrecer, né? Ele vai ter uma quantidade de pele tal que às vezes a cicatriz ela é na vertical e na horizontal, como se fosse uma âncora, né? Inclusive
é uma abdominoplastia em âncora ou a flor de lis, porque tem muita pele, é o famoso abdômen avental, esse não tem jeito. Aí é muita, né? Excesso demais de pele. Não tem jeito. Então, o que é mais habitual são o quê? Pacientes que tiveram uma gestação, que tiveram uma variação de peso, que tem uma quantidade menor de pele. Então, avalia-se a quantidade de pele, quantidade de estrias que a paciente tem e indica-se. Então, existe até uma cirurgia hoje que se chama MILA, que é uma abdominoplastia minimamente invasiva. Ela utiliza tudo que há de mais moderno em termos de tecnologia. Então, você pode trabalhar por via endoscópica para amarrar o músculo, né, para tratar a diástase. Então, faz alguns furinhos, né, para amarrar o músculo. Dá para fazer por vídeo, hoje tem gente fazendo por cirurgia robótica. Utiliza-se as tecnologias de retração de colágeno, que hoje são plasma e radiofrequência, para retrair o máximo que der de pele. E aí, se sobra um pedacinho de pele lá embaixo, né, o pessoal chama de pochete, né, é o nome popular, aí você faz uma retirada de pele local ali do tamanho de uma cesariana. Que seria a mini abdominoplastia, mais ou menos. Seria... Ou a mini ainda é um pouquinho maior? Essa é uma cirurgia um pouco mais moderna da mini. A mini, de fato, é para tratamento só de flacidez abaixo do umbigo. Então, tira-se lá um pedacinho de pele, né, mas não mexe no umbigo. Essa daí não, você consegue desinserir o umbigo, tratar toda a musculatura, né, reposiciona o umbigo, etc. E depois você faz a retração de colágeno. Então a tecnologia é muito mais avançada, é uma cirurgia muito mais avançada. E a abdominoplastia clássica, né, que hoje esses termos todos são chamados de abdominoplastia moderna, né, essa com tecnologia, que tem aquele famoso dreno, que eu tenho um pessoal que morre de medo dele, né? E existem técnicas hoje sem dreno também, com pontos de adesão interno, que diminui cicatriz, a qualidade de cicatriz, então... É que até facilita o pós, né? O pós é muito mais rápido, que não tem que andar tão curvada, com aquela questão de carregar dreno, dor, desconforto, etc. Então hoje a gente consegue, em termos de evolução técnica, entregar resultados melhores, recuperação mais rápida, né? E existem várias variantes aí em função da necessidade de cada paciente. Agora, você faz abdominoplastia invertida, que é para a cicatriz ficar na parte de cima em vez na parte de baixo? Ou isso não seria muito funcional? Não seria muito bom? Faço muito essa cirurgia, porque justamente as pacientes me procuram e eu costumo indicar, e foi ótimo que você falou, porque é pouquíssimo divulgada essa cirurgia, né? E inclusive quando você fala para a paciente, ela não entende nada. Fala, mas não tem um corte lá embaixo, doutor? Mas o corte tem, mas é para cima. Pois é, ao contrário. Porque aí ficaria na marquinha, talvez, como se fosse da prótese, né? O que a gente costuma fazer é justamente isso. A gente costuma fazer uma mastopexia associada com ou sem a inclusão de prótese e aproveita a mesma incisão da mama e faz a abdominoplastia reversa. E por ela você pode fazer o tratamento de abdômen normal. A única diferença é para quem tem muita flacidez embaixo, ali na região do pubis, etc., essa cirurgia ela não é eficaz. Mas para quem senta e fica aquela sobra de pele, andar superior, aquelas dobras, né? A queixa principal, a paciente chega e fala, doutor, mas quando eu puxo aqui fica tão bom. Aí você ela mesma já indicou Sim. o tratamento, né? É uma opção, né, para quem realmente tem, sei lá, se incomodaria muito com uma cicatriz, que querendo ou não, uma cicatriz de abdominoplastia é grande. Né? A gente já fala também, é bem falado. A cicatriz é de ossinho a ossinho. Você já entende já que o tamanho pelo menos é isso aqui, ó. É uma cicatriz que já fica escondida em outro lugar, que é na cicatriz mamária, né? E você consegue tratar grande parte do problema. Agora, vamos entrar agora nas próteses de silicone, né? Legal. Eu quero saber assim, o que tem mais moderno no mercado, e inclusive quero que você também fale sobre a técnica, sobre a tal da alça de sutiã interna. Ah, sim, essa técnica aí é ótima. Então, vamos lá, de prótese. As próteses hoje, elas estão na 6ª geração, né? O que significa isso? A prótese, ela é uma camada externa de silicone
que recobre um gel coesivo de silicone lá dentro, né? Então, por que sexta geração? Porque as camadas de proteção, elas são mais eficazes e a qualidade do gel hoje é um pouco mais natural do que em outras gerações da prótese. Então, em termos de toque, né, as próteses elas têm muita naturalidade. Hoje a cirurgia plástica ela busca muito a beleza natural. Ninguém quer ficar com estigma de cirurgia plástica. Todo mundo quer a transformação sem que perceba a intervenção cirúrgica. Então, esse é o grande diferencial. Mas ainda as próteses estão em evolução. Tem uma previsão para a próxima geração de próteses mais leves. Porque o grande problema hoje é o peso do silicone. Realmente. Então, estão trabalhando em novos materiais, deve vir aí num horizonte aí de 3 a 5 anos, né? Já está em estudo. Um material misto com silicone que vai ser mais leve. Qual é a vantagem disso? A lei da gravidade, né? Porque você diminuindo a massa, né, o peso do silicone, consequentemente a ptose, que é aquela queda da mama, ela tende a diminuir. Então tem essa questão aí e a questão do revestimento. Existem várias formas de revestimento hoje. Tem a microtextura, tem próteses com poliuretano, que é pouco falado do poliuretano, que é um revestimento extra além dessas camadas de silicone, que ele dá um pouco mais de aderência, a prótese ela fica um pouco mais estabilizada, e eu uso muito esse tipo de prótese em mastopexia, que a gente quer que a mama fique o máximo de tempo possível na posição que a gente monta, que faz todo o trabalho bonito no centro cirúrgico. Se a prótese não adere bem, consequentemente vai caindo. E aí surgiu a questão do sutiã interno, né? Alça sutiã, né? Isso, que o pessoal ele tem usado esse termo porque a gente usa uma fixação no sulco, porque se você observar embaixo da mama tem um sulco, que é a parte inferior da mama, e você usa como se fosse o bojo do sutiã, uma linha de sutura com um fio especial, para justamente dar estabilidade para a prótese. Então tem essa questão, tem a questão da alça muscular, que usa um pedaço do músculo peitoral para a gente fazer a estabilização do implante. Então tem várias técnicas para isso. E aí tem gente até falando da questão tem o sutiã interno e o pessoal falando da calcinha interna, que seria o quê? Pontos também que a gente faz de fixação na abdominoplastia para justamente posicionar a cicatriz exatamente na marca ali de um biquíni ou de uma lingerie que a paciente usa. É verdade que muitas ficam fora, né? Faz a marcação na hora, mas na hora de fazer ali a sutura não fica, né? Não sei, fica um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, de fato, né? Justamente quando, por exemplo, usa o dreno, né? A gente não consegue dar uma estabilização tão grande na cicatriz. A técnica que a gente usa, que é sem dreno, a gente consegue estabilizar muito bem a cicatriz e aí, consequentemente, eu até peço para as minhas pacientes levarem no dia uma roupa íntima, um biquíni que está mais habituado, a gente faz a marcação e posicionamento da cicatriz exatamente ali na posição que a paciente quer. Então tem mais previsibilidade de resultado. Agora, com essa técnica da alça interna, a probabilidade de ter a queda, porque assim, o silicone a gente sabe que coloca, mas um tempo depois ele vai caindo naturalmente, né? Tanto que muitas pessoas vão lá e fazem outra cirurgia secundária e outras, enfim, para poder levantar, ou aumentar, ou consertar novamente, né? E com essa técnica, a probabilidade de ter essa queda é menor ou não? Ele vai ter ainda queda também? O grande desafio do cirurgião plástico é vencer a lei de Newton, né? Então é complicado esse desafio. Mas justamente as técnicas, elas evoluem justamente tentando resolver essas questões, né? Então, justamente a técnica de sutiã interno para estabilização, implantes que tenham mais aderência, né? Como poliuretano, por exemplo, são justamente para você dar mais longevidade ao resultado, né? Então, não tem como a gente cravar, falar, você nunca mais vai ter que resolver voltar para o centro cirúrgico. Por quê? Porque depende de outras características também. Quantidade de colágeno da paciente, quanto que ela vai envelhecer depois.
Então, existe a possibilidade de um ajuste futuro, sim. Mesmo fazendo todas as técnicas, Uma hora vai ter que voltar. em algum momento vai ter que voltar, mas a ideia é que esse momento seja o mais para frente Tentar possível. prolongar ao máximo, né? Exato. Agora, isso também sobre a queda, faz diferença a prótese ser colocada submuscular ou intramuscular? O que faz mais diferença, além dessa questão do plano de colocação, é o tipo de prótese que usa. Antigamente usavam-se próteses lisas, né? Que aquele revestimento da prótese era bem liso, igual uma bexiga, lisinho, lisinho. Hoje não, existem revestimentos, cada marca tem o seu. Então um é nano textura, outro é micro, outro é macro, quer dizer, cada fabricante ele dá o seu nome, né? Isso daí influencia, né, na estabilização. Implante liso, o resultado dura muito menos, né? A questão do plano de colocação. Atrás do músculo existe uma colocação parcial atrás do músculo ou total. Tem cirurgião que usa, né, por exemplo, um pocket muscular. Abre no meio do músculo, então deixa o peitoral inserido em cima, o peitoral inserido embaixo, para o próprio músculo estabilizar a prótese. Isso é interessante, porque a prótese fica estabilizada junto com o músculo. O grande problema é o quê? Se a paciente ela tem uma mama com muita flacidez ou muito volume, a mama escorrega, o silicone fica. Aí existe uma deformidade que chama Snoop Nose ou Waterfall, enfim, existem vários termos técnicos para isso, que é onde o quê? A mama escorrega e o silicone fica. Aí fica tipo uma pele pendurada, Fica né? pendurado, exatamente. O bico pendurado lá embaixo, a prótese estabilizada. Por isso que a gente fala, a grande briga é contra a lei de Newton, né? Porque existem várias técnicas, às vezes você resolve o problema do silicone, mas não resolve o problema da mama, né? Então, o ideal é o quê? Quando houver a queda, o conjunto todo sofrer queda. Então, eu particularmente não gosto muito dessa técnica, mas isso daí é uma decisão pessoal minha. Sim. Mas também não digo que não uso a técnica. Tem pacientes que às vezes é a melhor técnica essa, porque às vezes a paciente só tem a pele, o músculo e é a única opção que a gente tem. Então, Tem que ser avaliado individualmente isso, né? Não é uma coisa válida para todos, né? isso. Por isso que é bom procurar um especialista no serviço, que ele vai dar pelo menos umas 2 ou 3 opções de tratamento e falar os prós e contras de cada uma delas. Agora também tem a questão da cicatriz na mama, né? Então temos só um pedacinho que é quando só coloca o silicone, tem a mastopexia que é aquela em T, que também não tem muito o que fazer, mas também já tem uma cicatriz que é em L. Teoricamente também tem como essa tecnologia tá avançando para que tenha cada vez menos também cicatriz, menos corte para isso? Por enquanto ainda a gente não está utilizando muito essas tecnologias de retração de colágeno em mama, né? Porque de fato, quando precisa fazer a mastopexia, cai naquela mesma situação da abdominoplastia. Tem que tirar a pele, não tem jeito. Então a retração de colágeno não vai ser o suficiente para resolver o problema. E aí a questão da cicatriz, o tamanho dela, é justamente o tipo de prótese que usa, o tamanho de prótese que usa, o tipo de mama também, porque a mama ela tem uma variação incrível, né, na parte anatômica, né? Então o que a gente preza é por fazer a cirurgia mais natural com a menor cicatriz. Então tem a questão da cicatriz em L para deixar o decote mais livre, quer dizer, sem cicatriz em decote, né? Tem a cicatriz na vertical, em volta do bico só. Agora, quando é a inclusão de prótese, existe uma prótese nova que chegou no mercado agora, né? De um fabricante específico, só tem uma marca, que é uma prótese que você hoje consegue usar uma incisão de 2 centímetros só e você consegue colocar a prótese por ali, né? Que chama técnica Preserver, né? Só que também ela se reserva a próteses extremamente pequenas, são próteses aí até 200 ml. Quer dizer, não dá para a gente generalizar. Às vezes a pessoa tem um biotipo grande, precisa de um implante maior. Exatamente. E aí às vezes não dá certo essa técnica. Então é muito individual a técnica que vai usar e o tamanho da incisão. Agora, a gente recentemente também ouviu falar muito na internet de que tem muitas próteses que estão causando, que pode estar causando vários tipos de câncer, de linfoma. Isso assim, você como médico,
Isso é uma mentira, isso é verdade, está sendo estudado isso ainda, avaliado, ou depende da prótese do fabricante, às vezes pôs uma prótese qualquer, de um fabricante desconhecido, ou isso sim, mas de um fabricante que é confiável, isso não. O que acontece é o seguinte, aquela questão do revestimento da prótese pode influenciar numa incidência um pouco maior ou um pouco menor, é o chamado linfoma anaplásico de grandes células, né? Então, de fato, existe evidência científica de uma correlação do silicone, na verdade não é do silicone, de próteses em geral, com a possibilidade da formação desse tipo de linfoma, mas é uma coisa extremamente rara, né? Mas isso seria do material em contato com o corpo? Porque como é que sairia? Ele sai alguma coisa de dentro da prótese? Isso seria possível? Na verdade, o que acontece? O corpo ele isola a prótese, seja ela qual for a prótese. Vou pôr uma prótese no joelho, por exemplo, uma prótese no quadril. O corpo ele cria uma cicatriz em volta da prótese. Tem umas que até ficam encapsuladas, né? Justamente. Então tem alguns casos que a cicatriz ela é tão exuberante, como se fosse aquele queloide da pele, né? Na verdade não é um queloide, é uma cicatriz exuberante interna, que aí é a contratura capsular. Então o corpo ele isola aquele material. Mas o fato de você ter um material que não é do próprio corpo dentro dele, ele gera uma resposta inflamatória crônica. E isso daí em alguns organismos que têm uma predisposição a formação de linfoma pode vir a acontecer. Mas não existe hoje, por exemplo, um estudo genético que fale, olha, você vai desenvolver esse tipo de câncer. Agora você não. Como é uma minoria da população que tem essa predisposição, é utilizado esse tipo de material, é feita a colocação de prótese, mas de fato hoje as pacientes todas que fazem inclusão da prótese de mama têm ciência de que em uma parcela mínima da população pode acontecer esse tipo de problema, só que na esmagadora maioria é inócuo, né? Então não tem problema nenhum utilizar o silicone. E também está sendo muito falado sobre a retirada. Muitas mulheres querem ficar mais naturais, querem fazer a reconstrução sem a prótese. Você faz, você indica, você acha bacana realmente talvez fazer uma mastopexia sem a prótese, ou você não recomenda, porque talvez não o resultado que ela espera, mesmo sabendo que vai ser o mais natural possível, não vai ficar bom, a autoestima dela não vai se elevar devido a isso. Então, houve um boom, né? Principalmente agora nessa época que teve pandemia, que todo mundo ficou muito tempo online, né? De explante, né, de silicone, e aí o silicone ele virou vilão de uma hora para outra, né, o que durante décadas ele, né, foi mocinho. Sempre foi bom, agora que a sociedade tem um pouco disso, né? Você tomou um remédio a vida inteira, hoje não é bom. Então, aí o que aconteceu foi justamente isso, né, teve uma virada de chave, aí teve um boom de paciente procurando a gente, só que o que elas buscam é o quê? Que a gente consiga fazer o explante, consiga dar o mesmo resultado que ela tem com o silicone. Isso é impossível, porque justamente se o silicone ele entrou para dar um ganho de resultado, uma melhora de autoestima, um empoderamento, quer dizer, o silicone te dá uma autoestima muito maior do que sem, né? Então a pessoa às vezes ela quer aquele resultado sem a prótese. Aí surgiu a gordura. Então vamos colocar a gordura no lugar. Só que tem toda aquela questão que a gente conversou. Parte da gordura é absorvida, a outra parte tem essa variação ponderal, quer dizer, você emagrece, engorda, né? Então, fica numa situação complicada. Então, o que acontece? Hoje já foi diminuindo um pouco isso. O silicone, ele também deixou de ser vilão. Hoje a procura pelas próteses existe, está numa leve crescente de novo, só que por implantes menores, implantes mais naturais, né? Os mais naturais, quando você diz, são os formatos.
Existe uma variação muito grande de formato e também de toque, né? Então aquele gel um pouco mais mole, né? É o que as pacientes procuram. Próteses menores, em torno aí de 200 e poucos ml, que é que o pessoal tem procurado, e também com toque mais natural, para de fato não ter aquele estigma daquele silicone redondão, aquela coisa bem cara de silicone. Hoje o pessoal não quer muita cara de silicone, mas procura. Sim. E com relação a essa questão que você me falou, eu particularmente prefiro, né, uma conduta pessoal minha, fazer a mastopexia sem a prótese, se possível. Por quê? Porque, querendo ou não, existe uma manutenção do silicone. Quem coloca o silicone sabe que daqui a uns 10, 15, 20 anos vai ter que trocar. Sim. E se você consegue dar um bom resultado sem o silicone, é um resultado que é, em alguns casos, vitalício. Quer dizer, a pessoa não precisa fazer manutenção nunca mais. Mas ainda tem a questão da flacidez, né? Que mesmo que você consiga mais pra frente também, ao mesmo tempo mais ou menos de uma troca de silicone, seria a queda novamente da pele, né? Que Sim. também é outra coisa que a gente não tem como fazer, né? É justamente, porque tem essa questão também. Se a pessoa ela não tem uma mama com uma firmeza tal que você consiga trabalhar com o próprio tecido mamário, é isso. Você monta a mama, daí 6 meses caiu, né? Então, a gente tem que identificar o caso que de fato precisa o silicone e aí indicar naquele caso específico, né? Hoje, das minhas cirurgias mamárias, a maioria eu não uso silicone. Por quê? A gente consegue dar um bom resultado sem o silicone, mas tem caso que é impossível, né? Então a gente ainda tem mais que usar. quando é literalmente voltado para estética, né? Justamente. Não tem como. Não tem bem como. isso. A gente quer um colo mais marcado, um peito mais redondinho. Esse negócio de colo marcado também é uma coisa que é complicada, né? Porque você coloca lá o silicone, óbvio que vai ser compatível com, sei lá, com a sua estrutura, tal. Eu, por exemplo, tenho uma estrutura mais larga. Então, meu tórax é maior, e aí a minha prótese, por exemplo, não é juntinha. E isso é pelo... Eu teria que colocar um silicone maior ou não? Ou isso não tem como fazer devido à estrutura? Essa pergunta é uma pergunta ótima. Inclusive, a próxima cirurgia que eu tenho agora é um silicone, né? E aí tem essa questão da anatomia do tórax da paciente. Então, o tórax tem o tórax plano, o tórax convergente, né? Aquele que é mais fechadinho, e aquele que é mais aberto, que é mais abauladinho. Quem tem esse tórax que é mais em quilha, né, mais abauladinho, o que acontece? Você põe um silicone, pelo formato, um vai virar para um lado, o outro vai para o outro. Nunca você vai conseguir deixar a prótese juntinha. Agora, quem tem o tórax mais fechado, que é convergente, você coloca o silicone, ele automaticamente junta. E aí fica aquele decote bem marcado por causa da anatomia. Então, eu sempre falo para a paciente, a gente busca a melhor prótese para a tua anatomia. E aí dá para você brincar com o design da tua prótese com o próprio sutiã. Então, você pode usar um push-up, por exemplo, que aí junta mais, ou você pode usar um sutiã que não quer marcar tanto o colo, enfim, dá para você... Ou seja, a resposta é, para determinadas pessoas, nunca vai conseguir ter o peito juntinho. Não, Nem colocando o silicone bem grandão. Porque a gente teria que alterar toda a anatomia do tórax. É possível isso? É, mas é uma cirurgia tão grande que não compensa você investir tanto, né, mudar tanto a anatomia, né, fazer uma cirurgia imensa para ficar um pouquinho mais justo, né, mais juntinho. Então, nada que um sutiã não resolva, né? Então, dá para resolver de outras formas. De outras formas. Agora, mediante a isso, com certeza deve aparecer muitas pacientes para você levando uma foto e falando, quero igual isso aqui. E como que é a sua conduta? Como é que você faz para tentar explicar para elas e que cada um tem o seu resultado? E que você vai tentar chegar no próximo, que é o que ela quer, mas às vezes não vai conseguir. Olha, eu acho bem legal a paciente levar a foto, porque justamente a gente consegue tangibilizar a expectativa de resultado da paciente. Porque o cirurgião, ele tem um olhar técnico, ele tem um olhar artístico, ele tem um padrão, né, de entrega de resultado, mas eu tenho a filosofia de trabalho de entrega de resultado individual. Então, eu tenho que deixar a minha paciente feliz. Então, ela me trazendo a foto, eu já vejo a expectativa de resultado que ela quer, e aí a gente já pode conversar na consulta se é possível chegar naquele resultado ou não. E a gente tenta chegar o mais próximo possível daquele resultado.
mas resultado idêntico é impossível, porque cada um tem a sua individualidade. Eu acredito que hoje os filtros estão atrapalhando muito essa parte da expectativa das pessoas, né? Por exemplo, eu mesmo ponho um filtro lá no Instagram e o meu nariz fica bem fininho. E eu vou chegar lá no médico e vai falar, não, mas eu não consigo, só porque o buraquinho do seu nariz, se eu fizer bem fininho, vai fechar, você não vai conseguir respirar direito. Não, mas eu quero esse resultado. E assim, acho que isso é muito difícil para vocês médicos estarem lidando hoje em dia, né? Principalmente na questão facial, justamente surgiu, né, essa questão com os filtros, né, que às vezes as pessoas elas buscam um resultado irreal, né? Então a gente tem que trazer para o mundo real. E é claro, né, a pessoa ela tem que mostrar a dor dela para a gente conseguir tratar essa dor. E a ideia é a gente tentar deixar o mais próximo possível. Mas tem casos que a gente fala, olha, de fato é impossível, né? Hoje, por exemplo, tem gente mudando até cor de olho, né? Que o próprio... Outro boom, né? Outra moda. Então a própria medicina já se posicionou dos riscos que esse tipo de procedimento traz. Então, assim, o bom profissional, ele sempre vai dizer o limite, falar, olha, até aqui dá pra gente caminhar. E orientar da melhor forma, né? Daqui pra frente, não, né? Então, agora, uma outra coisa também que é sempre bom a gente estar falando, quando a gente fala sobre cirurgia plástica, é que a cirurgia plástica, de fato, ela não é um milagre. E acredito que a melhor forma de você fazer a cirurgia é ter um preparo antes, né? Porque as pessoas chegam... não tem preparo nenhum, comem de qualquer jeito e querem fazer uma cirurgia plástica. E eu já vi também muitas vezes o resultado não ser tão bom como poderia ser para ela se ela tivesse se preparado antes. Então, feito uma dieta antes, começar uma academia antes, você orienta isso aos seus pacientes? A cirurgia plástica, na sua grande maioria, vamos falar da estética especificamente, ela é uma cirurgia eletiva. Então não é uma cirurgia de urgência, não é, por exemplo, um acidentado que você tem que resolver ali, senão vai trazer sequelas ou o risco iminente de vida. Então, você ter o teu melhor momento para fazer uma intervenção cirúrgica é o ideal numa cirurgia eletiva. Então, por exemplo, uma alteração nutricional, deficiência de ferro, a gente pega no pré-operatório, pessoa que está com uma diabetes descontrolada, tudo isso a gente corrige antes da cirurgia para entregar uma melhor cicatrização. E a dieta, a qualidade de vida, estilo de vida, atividade física vão ser primordiais no pós-operatório. Uma pessoa que faz tudo certo vai ter um pós-operatório muito mais rápido, uma qualidade de cicatrização muito melhor do que uma pessoa que está despreparada para a cirurgia. Então a gente sempre trabalha um pré-operatório bem feito para a gente ter um pós-operatório com certeza melhor. Agora as famosas canetinhas. Um exemplo, a paciente ela vai lá e fala, mas eu quero fazer uma lipo. Aí fala, mas você está acima do peso para me fazer uma lipo. Acho que eu não vou conseguir tirar o suficiente e te entregar um resultado excelente. O certo seria você emagrecer pelo menos aí de 5 a 7 quilos e voltar aqui pra gente fazer a lipo. Nesse caso, você indica as canetinhas, não indica? Você é contra, você é a favor? Olha, tudo que é para melhorar a saúde do paciente, eu sou favorável. Então, se a canetinha ela vai trazer um benefício de saúde para o paciente, eu indico. Por quê? Porque às vezes é essa questão. Às vezes a gente põe uma régua lá no índice de massa corporal. Então, por exemplo, lá você está com índice de massa corporal de 30. Já não é elegível para fazer uma lipoaspiração, você já está numa faixa de obesidade. Mas a gente sabe que a pessoa tem gordura localizada, a gente sabe que se a pessoa emagrecer, ela não vai conseguir chegar a 100%. Então, a gente orienta que perca, de fato, aí 5, 10 quilos antes da cirurgia. Aí, no preparo pré-operatório, pode ser utilizada a canetinha. Só que aí tem uma ressalva, as canetinhas elas precisam ser suspensas 3 semanas antes da cirurgia. Por quê? Por causa da questão do jejum, porque ela dá uma estase gástrica, quer dizer, o tempo de digestão ele fica muito alto, então existe um risco na cirurgia, né, de você broncoaspirar aquele conteúdo do estômago, então a gente pede que pare 3 semanas antes para fazer o procedimento. Então a caminhada de repente começa 2, 3, 6 meses antes da cirurgia para a gente chegar no melhor resultado. E isso engloba hormônios?
quem usa hormônios e quer fazer uma cirurgia, o hormônio também atrapalha alguma coisa ou não? Não tem nada a ver. A pessoa pode usar o hormônio e pode fazer a cirurgia. Ou você suspende um pouco antes também? Olha, felizmente as pacientes que me procuram hoje estão fazendo acompanhamento médico para reposição hormonal. Toda vez que é feito mediante, né, acompanhamento médico, justamente é suplementada a quantidade de hormônio necessária para aquele organismo. Então isso não vai influenciar muito no risco cirúrgico. Porém, a gente tem algumas cirurgias que a gente sabe que tem um risco maior, como por exemplo uma lipoaspiração. É um tempo cirúrgico maior, é uma cirurgia mais invasiva, né? Então, nesses casos aí, a gente orienta que suspenda aí, inclusive anticoncepcional, pelo menos 30 dias antes da intervenção cirúrgica. Tá? É porque a gente fala muito que tem hormônios que acabam prejudicando a parte de coagulação de algumas pessoas que têm uma predisposição. Isso. E isso é uma coisa que é mais arriscado ainda, inclusive na lipoaspiração, né? Sim. Que inclusive tivemos aí também há pouco tempo uma influencer que acabou morrendo numa lipoaspiração e teoricamente foi isso que aconteceu, né? Mas é uma coisa imprevisível, uma coisa que não tem como saber. Justamente, a gente no pré-operatório a gente vai minimizar os riscos. Risco zero não existe nada na vida, inclusive uma cirurgia. Sim. Né? Mas de qualquer maneira, qual que é a ideia? Você no pré-operatório, além de fazer os exames, né, a gente também orienta os hábitos. Então, por exemplo, um uso de anticoncepcional oral, injetável, né, a gente orienta que suspenda aí 30 dias antes e é a mesma coisa para o hormônio, mas é a questão do tempo de cirurgia. Então, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de face, cirurgia de 6 horas, 7, dependendo da cirurgia, até 8 horas, né? Então, já é uma cirurgia de risco por conta do tempo cirúrgico. Apesar de não ser tão invasiva, mas a gente orienta que suspenda também. Agora, cirurgias rápidas, uma inclusão de prótese de mama, uma cirurgia de 2, 3 horas, não tem tanta necessidade, não. Por isso que tem que literalmente ser avaliado, tem que fazer os exames, né? Não tem como... Quero fazer cirurgia e amanhã já entrar na mesa do centro cirúrgico, né? É mais complicado, mas tem gente que é assim, que se não for amanhã não opera. Não opera, também. né? Vai empurrando, né? Exatamente. Agora a melhor época para operar literalmente é o inverno. Depende. Se você é uma pessoa que busca cirurgia corporal, de fato o inverno é melhor, porque você já vai estar pronta para o verão. Agora, as cirurgias faciais não é essa regra, o pessoal não opera no inverno. O pessoal aproveita o período de férias, como são cirurgias de recuperação mais rápida, etc., aí o pessoal distribui ao longo do ano para estar bem nos picos de férias, né? Tanto do meio do ano como no final do ano. Pegando o seu gancho, para a gente já quase finalizando, pegando o seu gancho de recuperação rápida, você é a favor daquelas câmaras hiperbáricas para acelerar a parte de cicatrização? Olha, eu uso câmara hiperbárica, gosto da câmara hiperbárica, mas não é uma regra também. Eu acho que ela auxilia na cicatrização, sim. Em alguns casos é primordial fazer, porque melhora a oxigenação, melhora uma série de fatores aí de cicatrização, né? Mas ela também não é a solução para um pós-operatório mais rápido, por exemplo. Eu digo que ela é um pós-operatório melhor, mas talvez ela não diminua o período Ela não acelera como de fato falam, é isso? Ela melhora a qualidade de pós-operatório, mas não que uma pessoa que não fez hiperbárica vai ter um pós-operatório muito maior, é diferente. E você como cirurgião, o que você gostaria que mudasse ou que viesse aí de mais moderno para facilitar para vocês? Olha, como está tudo em muita evolução, né? Então, à medida que a gente vai tendo os percalços, a gente vai se adaptando, né? Então, não tem nada assim no momento que a gente fale, olha, isso daí... Se tivesse isso, ia salvar a nossa vida, ia assim, facilitar a nossa fração. À medida que a gente vai tendo os problemas, a gente vai resolvendo. Então, por exemplo, você está fazendo uma cirurgia, você fala, poxa, aqui tá com esse problema. Você conversa com um fabricante, alguma coisa, é daí que estão vindo as inovações, né? Tanto é que hoje a cirurgia plástica moderna, né, ela é bastante diferente da cirurgia plástica que eu aprendi 20 anos atrás, né? Então ela está em muita evolução. Então
não tem nada que eu fale a assim. sutura é diferente, né? Já mudou muito, né? Muda, por exemplo, hoje é uma sutura corporal, hoje a gente usa intradérmico, que é meio padrão, mas a gente usa uma cola por cima para fazer um curativo. Então você não precisa ficar trocando curativo todo dia. Ou vem aqui tirar ponto, é um negocinho aqui, outro ali, o restante é tudo absorvível, né? Exato, já mudou muito, já evoluiu muito. Então, essa questão do ponto, eu acho que foi também um divisor de águas, né? Então, à medida que vai evoluindo, a gente vai se adaptando. E acredito que a gente vai avançar cada vez mais. Cada vez mais. A gente vai ver coisas aí que a gente nem imagina ainda que é possível, né? Essa é a ideia, a gente está sempre evoluindo. Exatamente. Então, para a gente finalizar, qual é o conselho que você dá para quem está assistindo e quer fazer uma cirurgia ou tem medo ainda de fazer uma cirurgia? Olha, eu acho que a pessoa não pode ter medo de fazer uma cirurgia. Hoje as cirurgias, além de estarem muito modernas, o risco cirúrgico ele é muito baixo, né? Então hoje a gente usa grandes hospitais com altíssima tecnologia. Então se o teu medo é operar, você não precisa ter medo. Agora o que a gente tem que vencer é de fato aquela questão de você se acostumar com um problema. Então às vezes a pessoa ela tem um problema que está incomodando, a autoestima dela está baixa por conta daquele problema e ela não procura ajuda. Ela tem que procurar um cirurgião plástico para ela entender quais são as possibilidades de tratamento que tem e eliminar aquele problema da vida dela. E isso vai melhorar a autoestima, vai melhorar a qualidade de vida e essa é a ideia. Com certeza. É que eu acho que a parte anestesia ainda é uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? Não é nem da plástica em si, da cirurgia, mas é a parte da anestesia. E isso também é uma coisa que é muito falado que hoje em dia é seguro, né? Então, é um mito muito grande, né? Por conta da questão da evolução da medicina. Todo mundo acha ainda que a gente usa o clorofórmio para anestesiar, mas isso aí já foi, né? Então, o meu anestesista, por exemplo, né, é um dos profissionais mais importantes da equipe. Por quê? Porque existe uma evolução da anestesia também. Hoje, praticamente, a anestesia venosa, você toma um remédio, dorme, existe um monitoramento de toda a função cerebral, existem eletrodos que a gente coloca na cabeça do paciente, né, cola, né, e vê todo o funcionamento do cérebro. Isso daí é colocado num computador. Existe um monitoramento assim full time, né, da anestesia. As doses de anestésico são injetadas em função dessa questão mesmo, né? Então tem momentos da cirurgia que injeta um pouco mais, outros um pouco menos. Terminada a cirurgia, o paciente acorda, já vai para o quarto. Não é infrequente a pessoa às vezes acordar, se alimentar e ir embora para casa, de tão segura que está a anestesia hoje. Então ficou essa lenda urbana aí de que a anestesia é a vilã, mas hoje não, hoje a anestesia E do mesmo jeito que a gente está evoluindo com tudo, a anestesia também evoluiu, né? É super segura. Eu até brinco com as minhas pacientes, meu anestesista também. Fala, olha, escolhe o sonho que você quer, que aí a gente põe o filme para você. Olha que isso não tá muito longe, viu? Não tá o que eu já vi lá na China, no Japão, esse pessoal que é mais evoluído aí, que já a gente consegue assistir coisas que nós já sonhamos. Então, assim, isso não tá muito longe, não. Você tá vendo? Então tá isso é muito possível, viu? Tá quase nesse ponto de escolher o filme que quer assistir durante a cirurgia. Maravilhoso. Bom, isso vai ser fantástico, inclusive. É isso aí, mas é muito seguro, pode ficar tranquilo. Muito obrigada por você ter esclarecido e falado sobre cirurgias. Não tem quem não realmente que não queira, e não tenha curiosidades, né? Ou saber de fato como realmente funciona, como é, o que tem de mais novo no mercado. Então, agradeço você aí por ter vindo aqui falar um pouco pra gente. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, para vocês que gostaram desse episódio, assim como a gente, que foi inclusive fantástico, com muita informação para vocês, não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar. Até o próximo episódio.